E aí, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que um pedaço de terra do tamanho do estado de Pernambuco, que há 70 anos estava literalmente devastado pela guerra, virou o epicentro absoluto da cultura pop, da tecnologia e da geopolítica mundial? Hoje a gente vai decifrar o milagre chamado Coreia do Sul. E bota milagre nisso, mas esquece aquela ideia de que o sucesso deles veio do nada, tipo um spawn aleatório na história recente. Para entender como o K-pop domina as suas playlists e por que o seu celular provavelmente foi desenhado lá, a gente precisa voltar no tempo. Muito antes do primeiro Anion Haseyo, a Península Coreana já era o palco de uma das resiliências mais brutais do planeta. Tudo começou com o mito de Dangun, o cara que, reza a lenda, fundou o primeiro reino coreano, Gochoseon, lá atrás, em 2333 a.C. A parada é tão antiga que parece ficção, mas a identidade desse povo nasceu ali. O tempo passou, o território se fragmentou e a gente entra na Era dos Três Reinos, Goguryeo, Baekje e Shilla. Pensa num jogo dos tronos da vida real, com dinastias lutando por cada palmo de terra, até que Shilla, com uma ajudinha estratégica da China, unificou a bagunça no século VII. Mas se tem uma época que moldou a alma do que é a Coreia hoje, foi a dinastia Choson, que governou por mais de 500 anos. Foi nesse período que o neoconfucionismo virou a regra do jogo, ditando o respeito extremo aos mais velhos, a hierarquia e, guarda bem isso, aos estudos. E se tem um nome que você precisa tatuar no cérebro quando pensa em Coreia, é o do rei Sejong, o Grande. Esse cara foi um visionário absoluto no século XV. Ele olhou para o seu povo, viu que a maioria era analfabeta, porque a escrita usava os caracteres chineses, que eram complexos demais, e falou: beleza, vou criar um alfabeto novo do zero. Ele inventou o Hangul, um sistema de escrita tão genial e lógico que você consegue aprender a ler em uma tarde. O Hangul não foi só uma reforma linguística, foi um ato de libertação popular. E na mesma dinastia, quando o Japão tentou invadir o país no final do século XVI, surgiu o almirante Yi Sun-shin, um gênio militar que, mesmo estando em uma desvantagem numérica bizarra, destruiu a frota japonesa usando os famosos navios Tartaruga, os primeiros navios blindados do mundo. O cara virou uma lenda imortal de coragem. Mas a história não dá trégua. Avançando para o século XX, o cenário fica sombrio. De 1910 a 1945, a Coreia sofreu uma ocupação japonesa brutal que tentou apagar a sua língua, a sua cultura e a sua identidade. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou e o Japão foi derrotado, você pensa: ufa, finalmente paz. Só que não. O mundo rachou no meio com a Guerra Fria e a península foi retalhada. Em 1950, estoura a Guerra da Coreia. De um lado, o Norte, comunista apoiado pela União Soviética e pela China, do outro, o Sul, capitalista apoiado pela ONU e pelos Estados Unidos. 3 anos de um conflito sangrento que terminou em 1953, não com um tratado de paz, mas com um armistício. Tecnicamente, a guerra nunca acabou e a fronteira virou a Zona Desmilitarizada, a DMZ, uma das faixas de terra mais vigiadas e tensas do mundo. O cenário em 1953 na Coreia do Sul era pós-apocalíptico. O PIB per capita era menor do que o de vários países da África subsaariana. Ninguém dava um tostão por eles. É aí que entra um capítulo controverso, mas cirúrgico. O governo do general Park Chung-hee nos anos 60 e 70. O cara governou com mão de ferro, uma ditadura pesada, mas ele implementou um plano econômico hiperagressivo focado em exportação. Ele pegou os fundos do país e apostou tudo em mega conglomerados familiares, os chamados chaebols. Sim, é daí que nascem gigantes que hoje estão na sua casa, como a Samsung, a Hyundai
e a LG. O povo sul-coreano trabalhou até a exaustão no que ficou conhecido como o Milagre do Rio Han. Só que a galera cansa de crescer economicamente sem ter liberdade. Nos anos 80, a juventude e os trabalhadores disseram chega. O massacre de Gwangju em 1980, onde o governo reprimiu violentamente manifestantes pró-democracia, virou o estopim de um clamor popular que culminou, em 1987, na transição definitiva para a democracia que a gente conhece hoje. Com a casa organizada, a economia voando e a democracia consolidada, os caras sediaram as Olimpíadas de Seul em 1988, mostrando para o planeta: olha só, nós voltamos e estamos prontos para o jogo. Mas a grande virada de chave para a Coreia do Sul virar a superpotência pop de hoje aconteceu na virada do milênio. O governo sul-coreano percebeu que a próxima grande commodity do mundo não seria o aço ou os carros, mas a cultura. Eles criaram o conceito de Hallyu, a onda coreana, investindo pesado na exportação de entretenimento com apoio estatal. E aí, meus amigos, a comporta abriu e ninguém mais conseguiu fechar. No começo dos anos 2000, grupos de K-pop pioneiros como Seu Taiji and Boys, que mudaram a música coreana misturando hip-hop americano com letras locais lá em 1992, abriram caminho para a chamada primeira geração, com HOT. E esse é esse. Logo depois, veio a segunda geração estourando fronteiras na Ásia, com TVXQ, Super Junior, Big Bang e as rainhas do Girls' Generation. Mas o estalo global definitivo veio em 2012. Um cara gordinho, de óculos escuros e terno estiloso chamado Psy, lançou uma música com uma dança de cavalo chamada Gangnam Style. O clipe quebrou o contador do YouTube. Foi o primeiro vídeo a passar de 1 bilhão de visualizações e provou que o mundo estava pronto para consumir a Coreia do Sul sem legenda. A partir dali, a parada escalou para um nível estratosférico. Surgiu o BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Não viraram apenas um grupo musical. Eles viraram um fenômeno social global incomparável, lotando estádios no mundo todo, discursando na ONU e quebrando recordes que eram dos Beatles. Logo atrás, veio o Blackpink com Jennie, Daesung, Rosé e Lisa, redefinindo o conceito de girl group e ditando a moda nas passarelas de Paris. E hoje a engrenagem não para, com a quarta e quinta gerações trazendo New Jeans, Stray Kids e Eve acumulando bilhões de streams enquanto a gente conversa. Só que a dominação não é só nos fones de ouvido. A mídia sul-coreana invadiu as telas. Os K-dramas, ou novelas e séries coreanas, viraram vício mundial em plataformas de streaming. Em 2021, Round 6, ou Squid Game, do diretor Hwang Dong-hyuk, parou o planeta e virou a série mais assistida da história da Netflix, misturando crítica social ácida com jogos infantis bizarros. E falar em crítica social na tela nos leva direto ao ano de 2020, quando o diretor Bong Joon-ho subiu ao palco do Oscar com o filme Parasita e fez história ao ser o primeiro filme de língua não inglesa a levar a estatueta de melhor filme. Aquilo ali não foi só um prêmio cinematográfico, foi a validação definitiva de que a narrativa sul-coreana é universal, profunda e absurdamente magnética. Hoje, quando você olha para a Coreia do Sul, você vê um país que equilibra o futurismo mais insano do mundo, com robótica, inteligência artificial e redes de internet ultra rápidas, com um respeito quase sagrado às suas raízes, à culinária do kimchi, aos palácios de Seul e à memória dos seus ancestrais. Eles conseguiram transformar traumas históricos, invasões, guerras e pobreza extrema no combustível mais potente de soft power que a humanidade já viu. A Coreia do Sul não apenas sobreviveu ao século XX, ela decidiu moldar e ditar o ritmo do século XXI.
E o mais louco de tudo é pensar que essa história ainda está sendo escrita, no ritmo de uma batida perfeita, com a precisão de um chip de última geração e com a garra de um povo que aprendeu que, não importa o tamanho da queda, o Hangul sempre vai ter uma palavra para te ensinar a levantar. E aí, deu para entender o tamanho dessa jornada? Da próxima vez que você der play naquele hit ou assistir aquela série, lembra de tudo o que precisou acontecer para aquele frame chegar até você. Valeu pela companhia nessa viagem épica e até a próxima.